Oi, pessoal, boa noite. Eu resolvi fazer esse gráfico aqui para mostrar o comportamento dos gráficos, tá? De acordo com o tempo que a gente utiliza, né? Os gráficos. Assim, o mais difícil, não, quer dizer, não é tão difícil, né? Mas assim, o mais trabalhoso, né? Mas requer horas de gráfico, né? É bater o olho e tentar identificar os tempos gráficos, tá? Então, assim, eu acho que todos vocês já têm a apostila lá e assim, aquela apostila eu entendo como, cara, vocês precisam entender que aquilo é de alto valor, aquela apostila lá, uma apostilazinha simples, né? Mas assim, o que que vocês precisam entender? É, esses dois candles aqui, ó, na verdade, esse terceiro aqui é meio que às vezes acontece, às vezes não acontece, tá? Esses candles aqui, eles são, cara, o mercado respeita demais, tá? Não sei se não é a agulhada do Didi propriamente dita, né? Mas é o que eu uso e assim, tem, vocês precisam aprender a respeitar, vamos dizer assim, tá? Então o que acontece? Isso aqui, por exemplo, é um gráfico diário, tá? Pós Wesley Day, né? A gente teve o Wesley Day, né? Aí o mercado meio que se deu uma ajeitada, né? E veio, fez o movimento aqui e foi embora, tá? Isso aqui é um gráfico o quê? Gráfico diário, tá? Então, assim, naturalmente, o que acontece? Tá vendo? A gente tem aqui, ó, uma quedazinha no começo do dia e vai embora, tá? Então, assim, isso é um comportamento de, vamos supor, você pega o mercado de alta diário, ele tende a fazer esse movimento, tá? Ele cai um pouquinho no começo do dia, vai chegando lá 4, 5 horas da tarde, ele sobe, tá? E assim vai. Eu lembro até hoje, pensei muito, bastante mesmo, para definir qual que seria o meu primeiro trade para passar para vocês no começo do grupo do WhatsApp, lá em 2017, no começo de 2017. Aqui, por exemplo, eu lembro até hoje, falei, putz, cara, precisava achar uma coisa que desse, né, o primeiro trade, falei, pô, deu sorte, lógico, mas tipo assim, o que que a gente tinha aqui, ó? A gente tinha uma virada de médias, né, ó, tá vendo? Ele abriu aqui, isso aqui é um gráfico semanal de OIBR4. Acredite ou não, nosso primeiro trade que a gente passou era em Whey. Então o que acontece, tá vendo? Ele saiu, um candle semanal, abrindo as médias, né? E eu lembro até hoje que a entrada foi nesse candle aqui, ó. Acho que foi nessa faixa aqui mais ou menos, ó. Então assim, a gente vê um movimento desse no gráfico semanal, o que acontece? Se a gente entra aqui nessa faixa, que nem eu falo, geralmente quando eu vejo um candle desse aqui, o ponto de entrada ideal é mais ou menos na metade dele, tá? Então se é um gráfico semanal, espera ele mais ou menos voltar na metade, né? É um risco, às vezes, tipo, às vezes ele não volta, tá? Então, às vezes, o que que eu faço? Às vezes eu já entro mais ou menos aqui no, perto da abertura do candle seguinte, né? Então, assim, aí o que acontece? Ele tem esse movimento aqui, daqui de repente é na segunda ou na terça, e o pessoal comprando. Tipo assim, vamos dizer, os compradores observaram esse candle aqui e começaram a comprar. Aqui eles estão comprando. Tipo assim, o Kindle fica travado, né? Tipo, não tem muito movimento, mas os caras estão comprando, 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 comprando. E aí, de repente, começa a andar, o movimento começa a andar. Então, assim, provavelmente aqui, ó, a gente teve uma abertura aí, sei lá, de segunda, de repente dá uma alta e tal, mas na tendência, isso aqui é um gráfico semanal, tá? Um gráfico semanal de alta. Então, o que que acontece geralmente? Ele vem, faz movimento, segunda, terça, o pessoal continua comprando, aí chega lá quinta, sexta, ele vai para cima. Por quê? Porque ele é um fechamento que importa para o mercado, tá? Então, como eu falei, eles identificaram uma alta e aí na quinta, na sexta, geralmente ele sobe, né? Então, o que acontece? Os tubarão sabem que esse aqui é um candle de alta já e vai subir. Então, assim, eles ficam lá segunda, terça, sem movimento, sem andar muito, mas eles estão comprando, comprando, comprando. E aí, de repente, chega quinta, sexta, pum, ele pula lá para cima, tá? E continuando subindo. E aí, mesma coisa em gráficos mensais, tá? Então, aí vamos supor, ó, a gente pega aqui um gráfico mensal, por exemplo, de Petrobras, ó. Petrobras, ela não chegou a fazer um movimento aqui em cima com os candles, ó. Deixa eu botar o setor financeiro, ó. Ó, o setor financeiro, tá vendo? Ó? Ele veio, ó, ele subiu, se ajeitou, confirmou, tá?
Ou seja, para mim, há uma tendência de queda mensal, tá? Então, o que acontece? Ele dá uma migué, ele sobe no começo do mês, para quê? Para chegar no final do mês e cair. Então, o que acontece aqui, ó, por exemplo? Ah, vamos dizer assim, os tubarões, vamos dizer assim, eles identificam que teve esse movimento num gráfico mensal. Então, o que eles fazem? Eles puxam, né, sem volume lá para cima e ficam vendendo. Ficam vendendo, vendendo, vendendo. Ah, fica um mês, ah, beleza, mês de recuperação, né? Chega no final do mês, aí que eles vêm socando, tá? Por quê? Porque há uma tendência de queda mensal já desenhada, tá? Então, por isso que essa semana eu meio que trabalhei também com, além de outras características de gráfico, outras ideias aí que passou pela minha cabeça, por isso que eu arrisquei. Na hora que eu vi subindo forte aqui os bancos, falei, ah, cara, eu vou arriscar meter umas put aqui por causa do fechamento mensal, tá? E assim, o gráfico mensal ainda não fechou, tá? Então, quando eu falo de Bradesco e comprar call, seria de repente quando dar uma repicadinha aqui, ó, amanhã no começo do dia, eventualmente, né? Não sei nem se vai ter mesmo. Mas a ideia é esse candle aqui, ó, mensal do setor financeiro fechar vermelho, tá? Há uma tendência fortíssima de fechar vermelho. Então se preparem, que tipo, o fechamento é sexta-feira. Então, de repente, sei lá, amanhã, quinta-feira, de repente começar um repique, eu entendo que eu vou optar por fazer uma entrada nova de put, tá? Para pegar o fechamento de sexta. Então, de repente, esse candle aqui, ó, eu tô imaginando ele, ó, descendo mais um pouco ainda, tá? Na sexta-feira. Então, assim, o gráfico de Petrobras também não chegou a fazer o movimento aqui em cima, mas ele está fazendo um movimento de pivô mensal. Tá vendo? Ele tá na mínima aqui, ó. Né? É o que eu falo, tipo assim, ele vai lá em cima, fica lá, os caras, os tubarões lá começam a vender, 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 vender. Chega no final no final do mês, pum, eles socam para baixo, tá? O que é isso aqui? É característica de gráfico de queda mensal, tá? Então, queria falar, explicar isso para vocês entenderem que, tipo, nos próximos meses pode ser a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, vai chegar, sei lá, aqui, ó, hoje, no final de outubro, por exemplo. Qual seria a tendência? A tendência seria, por exemplo, chegar segunda-feira, por exemplo, ou na virada do mês, ou na primeira semana, às vezes não é necessariamente já virando o mês, ele já sobe já. Então, o que acontece? Os indicadores aqui nos gráficos diários, por exemplo, ou até de 60 minutos, estão esticadíssimos na venda. Mas, tipo assim, o mercado não está nem aí, porque ele está olhando o gráfico mensal, o fechamento mensal, tá? Então, o que acontece? Qual seria a tendência? Fechou o mês, fechou sexta-feira, fechou agora, essa semana, agora, fechar o mês, ele tenderia a dar uma aliviada, né? Ele continuar subindo. Para quê? Para chegar mais, de repente, fica aquela, de repente até sobe com euforia, sobe rápido e cria-se uma euforia, tá? Então, assim, foi mais ou menos, né, o que aconteceu aqui. Ele subiu rápido para criar uma euforia, para gerar liquidez, para a sardinhada entrar, e aí sim eles vêm socando para baixo. Tá? Então, assim, estejam preparados, como eu falei, ó, essa aqui é uma formação típica de queda, né? Então, assim, considerem, né, que o mercado, bancos, está feio, o gráfico de bancos está feio pelo gráfico mensal. Então, assim, qualquer oportunidade que tiver, de repente, de, sei lá, virando o mês aqui, botar a subir de novo, eu vou ficar esperto para vender de novo, entendeu? Então, sim, considere sempre como um repique, tá? Só que o que acontece, como eu falei, por ser um candle, né, a gente está vendo que é uma situação mensal, de repente ele vai subir, e gráficos mensais, eles sobem forte, né? Mesmo que eles sobem forte, mas de repente no fechamento fecha forte também para baixo, tá? Então, assim, por isso que eu arrisquei, né? Segurei até onde eu consegui. Doeu, doeu, porque, pô, eu tava enchendo a mão, como eu nunca enchi com put. Tipo assim, fazia tempo que eu não dava uma pesada na mão aqui, né? Então, assim, volto a repetir, eu ainda acho, por essa figurinha aqui, que vamos ter um candle vermelho, tá? Então, assim, para ter um candle vermelho, nós ainda vamos ter quedas entre quinta e sexta. Então, é mais ou menos a minha expectativa seria essa. De repente, chegar quinta e sexta aqui, pô, vai virar um mês, novembro, de repente até pode vir alto, né? Estou sendo que repetitivo aqui
nisso, né? Justamente para vocês entenderem que tenderia a ser só um repique para cair mais no decorrer no decorrer do mês, tá? Beleza?